Olá, paz do Senhor Jesus! A partir de agora você vai conferir um documentário sobre a história do pastor presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, a IEADPE. Ele será dividido em 3 episódios. O documentário Para Cada Tempo, Deus Tem um Homem, passeia por todas as fases da vida do presidente da nossa igreja e destaca momentos importantes, como a conversão, a atuação e influência dos pastores que vieram antes dele, o casamento com a irmã Judite Alves, a chamada para o ministério e para a missão até os dias atuais. Eu tenho certeza que você será bastante edificado. Vamos saber então quando tudo começou? Vamos então viajar no tempo. Filho de uma costureira e um comerciante, integrante de uma família numerosa de 12 irmãos, o pastor Ailton José Alves é natural da cidade de Timbaúba, zona da Mata Norte do estado de Pernambuco, e iniciou seu relacionamento com Deus ainda na adolescência. O primeiro a tomar a decisão para Cristo foi o pai do nosso pastor, o irmão Benedito. A conversão dele abriu o caminho para que a salvação entrasse no lar da família. Entre os anos de 1962 e 1967, uma grande crise chega ao Brasil. O patrimônio da família é vendido e todos se mudam para o Recife, a capital do estado. O momento de dificuldade financeira fez com que o pai do pastor Ailton se aproximasse de Deus e tivesse a sua vida modificada. Bem, eu sou timbaubense, não é? Eu nasci na cidade de Timbaúba, no dia 18 de agosto de 1953. Eu sempre digo que nasci muito cedo, nasci às 6 da manhã, numa rua denominada Rua da Mangueira. Os meus pais, minha mãe era, naquele tempo chamava-se costureira, né? Costurava roupas, e o meu pai já tinha uma experiência no comércio. E como ele tinha aquela experiência, depois de casado, ele colocou o que se chamava naquele tempo também uma mercearia, uma venda, como se dizia, né? E na casa onde eu nasci, a sala da frente ele transformou nesse ponto de negócio, vendia comestíveis, né? E atrás era onde nós vivíamos, a parte de atrás. Nós somos de uma família numerosa, nasceram 14, um faleceu com 45 dias após ser nascido, e os demais, graças a Deus, sobreviveram, estão vivos, né, até hoje. E eu me lembro que meus pais eram comerciantes, estavam iniciando, meu pai era comerciante, estava iniciando a vida, e aí nasci. E comecei a ter aquela veia pela administração, pelo negócio, porque já com tenra idade, aí com os 10 anos, meu pai me deixava na mercearia sozinho para tomar conta, enquanto ele ia fazer as compras no centro da cidade para abastecer o negócio. Meus pais nos ensinaram bem, éramos pobres, não é? Pessoas humildes. Então, minha mãe, se estava costurando, nos colocava à noite, principalmente no período de festivo, né? Como fim de ano, período junino, na festa do carnaval. Então, ela costurava muito nesse tempo e nós ajudávamos. Eu ajudava também meu pai na mercearia, ele tinha banco na feira e, com certa idade, 11, 12 anos, ele já botava o meu próprio banco para vender e ajudá-lo também. Nós fomos criados trabalhando e ajudando os nossos pais. E ajudando a minha mãe também a pregar botão, a fazer a bainha da calça, das roupas que ela costurava. Então nós fomos criados assim, trabalhando. As atividades de casa eram divididas entre nós. Um dia um lavava os pratos, no outro dia outro ajudava a preparar a comida, e assim crescemos dentro desse lar, humilde, mas com disciplina, que meu pai nos criou com muita disciplina, com muita ordem.
apesar de não ser evangélico naquele tempo, mas ele sempre dizia que não queria televisão dentro de casa, porque ele não queria danificar a formação do nosso caráter, porque ele já achava que a televisão tinha coisas boas, mas muitas coisas ruins. E nos criou assim. E assim iniciamos a nossa vida, até que a crise veio. E o meu pai já tinha uma casa, uma residência própria, tinha a mercearia, um ponto de negócio e tinha uma casa onde fazia o depósito. E veio a crise naquele tempo e ele perdeu tudo e teve que vender o restante para pagar dívidas. Então minha mãe tomou a iniciativa de vir para Recife. Ela tinha um irmão aqui que era aposentado dos Correios, e tinha uma casa aqui próxima ao quartel ali de Coqueiral, aqui perto de Tigipió, e ela toma a iniciativa de vir para a casa do meu tio e trouxe os meus irmãos menores. Eu fiquei com o meu pai. Então minha mãe vem para a casa do irmão, com os meus irmãos, vieram de trem, trouxeram os colchões, ela trouxe uma máquina de cozer, de costurar, né? E vieram. E chegando aí, se fixaram na casa do meu tio. Ele tinha um quarto disponível no quintal assim, e organizou ali, e nós ficamos, ou seja, ela ficou com meus irmãos e ela começou a costurar, não é? E costurando, ela conseguiu trazer a mim e o meu pai para esse lugar também. Nós ficamos aí. E ela trabalhando, meu pai buscando trabalho, aí conseguiram alugar uma casa no Curado. O dono da propriedade se chamava Seu Honório. E nós fomos morar ali, próximo a uma vila que chamam Vila dos Bancários. E residimos aí. Foi aí que, dentro dessa crise, o meu pai havia entregue as duas casas que tinha ficado a uma pessoa lá, e a pessoa abusou do patrimônio, não pagou os aluguéis, e meu pai ficou muito aborrecido. Ele era muito reácio ao evangelho, ele não queria saber de crente. Meu tio era presbítero, Manuel Alexandre, e sempre pregava o evangelho ao meu pai, à minha mãe, mas eles não queriam. Eles eram assim muito reácios quando ouviam a pregação, a exposição do evangelho, e até meio assim ásperos com meu tio e minha tia. E foi aí que ele disse: sabe de uma coisa? Já que essa pessoa que é de determinada religião me enganou, eu vou buscar um crente, para ver se o crente não me engana. E procurou meu tio. E quando chegou lá, como ele estava num momento de aflição, de desespero, com a família grande, 8 filhos, né, já, e sem condições de mantê-los, então o que é que ele faz? Ele fala com meu tio e disse: olha, Manuel, eu estou com desejo de ser crente. E, como todo verdadeiro cristão, e mais ele que era um obreiro, um presbítero, aproveitou aí não mais e leu o capítulo 3 de João e falou sobre o novo nascimento, né? Com base naquela palavra, o sermão que Jesus deu a Nicodemos. E foi ali que o meu tio disse: Benedito, hoje mesmo tem culto à noite. Você só vai voltar amanhã para Recife? Então vamos ao culto. E meu pai foi. E quando chegou lá, ouviu a mensagem, foi compungido pela mensagem, o Espírito Santo falou profundamente a ele, e ele chorou ali, um homem muito duro, mas ele abriu o coração para Cristo e aceitou a Jesus. Imagine a surpresa quando na segunda-feira ele volta de trem para o Curado, onde nós estávamos, e disse à minha mãe: agora eu sou crente. E como ele era um homem de um temperamento muito forte, uma personalidade muito fechada, minha mãe não acreditou. Disse assim: você crente? Não pode ser. Ele disse: pois a partir de agora você vai ver a mudança. E a primeira coisa que eu me lembro, ele gostava sempre de ter uma garrafa assim de bebida alcoólica, onde ele toda hora, quando ia almoçar, tomava um pouquinho ali, disse como diz o nordestino, não é? Abriu o apetite, ele dizia. E ele dizia: a prova de que eu agora sou crente é que eu vou pegar essas garrafas de bebida alcoólica
e vou jogar fora. E arrebentou, quebrou todas assim fora. E ela viu a mudança. Então ela viu uma mudança tão grande nele que ela foi motivada a aceitar também. E não demorou muito, até que o restante da família também desejasse experimentar daquela transformação. Então ela disse assim, então eu vou retornar à casa de Emanuel, vamos no período de festa de São João, nós vamos e vamos aceitar Jesus, toda a família. Meu pai já era crente, aí levou a mim e meus irmãos, éramos 8 nesse tempo já, e quando chegou lá, ficamos hospedados já na casa do meu tio, que já havia aquele toque do Espírito, né? Então a gente já podia ter comunhão com um crente, né? E o que aconteceu foi que eu fui na frente, porque eu fui batizado na Igreja Católica e tinha meu padrinho, tinha minha madrinha, tinha uns colegas que eram comerciantes antes. Eu fui para a casa de um amigo do meu pai. Eu me lembro os nomes, o nome dele era Manuel e ela é Dona Zezé, porque era Maria José, eles chamavam Dona Zezé. E nós ficamos ali, independente da ida dos meus pais, né, com os meus irmãos. E eles foram. E à noite, na noite do culto, mamãe mandou o aviso, disse, nós vamos passar para você ir ao culto conosco. E eu fui. E quando chegou lá, eu me lembro do hino, uma dupla que hoje reside aqui em Recife, cantaram em cana, eu me lembro dessa canção. E me lembro que o pregador era um pregador, um irmão chamado Irmão Joquinha. Ele pregou sobre Zaqueu, a mensagem foi sobre Zaqueu. Eu me lembro de tudo isso. Mas naquela noite, quando ele fez o convite, foi um culto muito pentecostal na igreja, no templo antigo da Assembleia de Deus, em Timbaúba, que hoje foi restaurado, fica próximo à antiga estação. E meus pais, minha mãe aceitou o evangelho na hora do convite e os meus irmãos. E quando todos levantaram as mãos como sinal, eu não levantei, eu não aceitei. Eu era o mais velho, né, e já conhecia o desejo das coisas do mundo. Quando eu crescer, eu quero viver assim, quero fazer assim. E eu não aceitei. Mas lá em casa era assim, se você quisesse, aceitava. E se não quisesse, aceitava a força. E meu pai me pegou, minha mãe me pegou aqui no braço e me levou à força. E eu dobrei o joelho porque ela me forçou. Mas eu disse, não vou ser crente, eu vou ser o filho não crente. Mas o culto fervoroso que acontecia na cidade de Timbaúba não foi suficiente para tocar o coração do menino Ailton, que já fazia planos sobre a juventude. Então, vou para a casa de uns desses amigos, né? Quando termina, minha mãe vai para a casa do meu tio com meus irmãos, que retornariam no outro dia, e eu vou para a casa desse vizinho, desses amigos dos meus pais. E quando eu cheguei lá, ela sabia que minha mãe tinha ido buscar para que nós aceitássemos a Cristo. Aí ela chega e diz assim, e agora você é crente? Eu disse, nem sou e nem quero ser, nem quero ser. Ela disse, olha Ailton, uma coisa me disse quando tu saíste, ela disse uma coisa, não tinha nenhuma experiência lá, uma coisa me disse que tu vais ser crente. E que tu serás um pastor desta igreja. E que tu, quando te casar, vai te casar com a filha do pastor, do teu pastor. Disse para mim. E eu disse, tudo bem, se acontecer, a senhora tem razão. Mas eu já era um menino, já uns 13 anos mais ou menos, né? E ela disse isso assim, eu me lembro nitidamente o que ela disse. E eu fui dormir e depois retornei sozinho para Recife de trem. Meus pais foram me buscar na estação e eu vim para casa. Eles me levavam à igreja, é claro, porque é aquilo que eu disse, a filosofia, se quisesse, ia, se não quisesse, ia da mesma forma. E meus pais me levaram à igreja. E eu ouvia a mensagem e eu passei aproximadamente 3 meses ouvindo a mensagem. E quando perguntavam assim, quantos crentes tem aqui? Na hora do convite, eu não levantava a minha mão. Todos levantavam, mas eu não. E minha tia depois contou, eu já pastor, que minha mãe se afligia muito. O filho mais velho,
e ela dizia assim, era Severina, a esposa do presbítero Manuel Alexandre, que era o meu tio. Ela era minha tia, não é? Mas a gente sempre chama o que é casado com a tia, tio também. E disse assim, eu estou muito preocupada. Por quê? Disse, porque Ailton não... eu era muito apegado à minha mãe, andava de braço com ela e tudo. Ela disse, porque meu filho mais velho, Ailton, logo Ailton, que é tão apegado a mim, ele não quer ser crente. E minha tia disse, nós vamos orar, porque tudo se deu por o cumprimento da palavra de Deus. Por que essa ida a Timbaúba para aceitar o Evangelho? Porque poderia ter aceitado aqui, mas Deus tinha, quando meu tio e minha tia oravam e jejuavam pela nossa família, que era muito aproximada minha mãe com essa tia, orava e um dia ela dirigiu o Círculo de Oração de Timbaúba, e um dia o Senhor falou no Círculo de Oração e disse assim, eu tenho ouvido a tua oração e tu verás diante do altar da minha igreja, Benedito Nelsinho e os filhos crente. Entendeu? Quando meus pais vêm para Recife, ela ficou aflita, disse, mas meu Deus, tu não cumpriste. Tu me falaste que eu veria eles de joelho na frente do púlpito e como é que agora eles foram? Aí Deus disse a ela, eu os trarei e eles aceitarão diante dos teus olhos. E foi assim que aconteceu. Meus pais foram, minha mãe foi lá com os meus irmãos só para aceitar, para que se cumprisse aquela palavra. Então, a minha tia disse à minha mãe, não se aflija, porque o que Deus me disse é que até o Ailton vai ser crente. Toda a sua família será crente. E você se tranquilize. No entanto, não demorou muito, até que o toque profundo do Espírito Santo transformasse os pensamentos, as atitudes e o futuro daquele que décadas mais tarde se tornaria o nosso pastor. Então, quando foi depois de 3 meses dessa decisão da minha mãe com meus irmãos, aí eu estava em casa, eu estudava de manhã e os meus irmãos todos à tarde. E mamãe os levou à escola, a escola rural Alberto Torres, ali em Tigipió, e eu fiquei em casa. E ela foi comprar um material da escola com meu pai no centro da cidade. E quando eu estava em casa, me deu o desejo assim, eu vi numa banca que tinha no canto da sala, um Novo Testamento dos Gideões. Era a única Bíblia que tinha, não é? Eram novinhos na fé, e o que acontece? Eu peguei aquele Novo Testamento, e justo abri, quando Jesus é preso, batem nele no rosto, colocam uma coroa de espinha, todo aquele sofrimento do Calvário. E quando ele brada, tudo consumado está, eu estava chorando já. Quando eu comecei a chorar, eu ouvi uma voz que disse assim, morri por ti, e tu o que fazes? Aí eu já caí de joelho, ninguém estava em casa e chorei, já sabia como orar porque eu via, eu era muito observador, via como meu pai, minha mãe orava, então eu caí de joelho e orei a Deus. Um menino, 13 anos, mas eu disse, Senhor, eu creio agora que tu morreste na cruz por mim e eu te aceito e te prometo que vou ser fiel até o fim da minha vida. E foi assim que se deu minha conversão. Então eu fui à noite para o culto, eu não contei nada ao meu pai e minha mãe. E tal foi a alegria, porque quando o pregador perguntou, quantos crentes tem aqui? Aí sim, eu já estava livre da carga, apesar de ser um menino, mas eu já compreendia a vontade de Deus, o plano da salvação pelo que já tinha ouvido, e eu já estava decidido. Fiz a minha conversão pessoal a Jesus, né? E quando fiz de verdade. Fiz para segui-lo, fiz para servi-lo. E já me envolvi na igreja totalmente. Imagine a intensidade da alegria dos meus pais quando viram que eu havia feito minha decisão, havia tido... Eu não contei a eles a revelação pessoal que havia tido. Depois eles souberam porque quando eu passei a contar o meu testemunho, não é? Eles perceberam de que Cristo havia tido um encontro comigo.
e que em resposta à oração dos meus tios, em resposta à oração da igreja e dela, que ela ficou muito aflita, chorando nos pés do Senhor para que eu não ficasse fora do Evangelho, foi isso que motivou mais ainda, não é? E agora vamos conhecer sobre a juventude do pastor Ailton e o seu envolvimento na obra de Deus. A partir daquele momento de entrega a Jesus, o pastor Ailton passa a ter envolvimento total nas atividades da igreja, participando do círculo de oração infantil, dedicando-se à oração, ao estudo da palavra e à música, tornando-se inclusive vice-regente de 2 corais. Mas era na pregação da palavra que Deus queria se utilizar dele de um jeito ainda maior. Já havia, assim, eu louvo a Deus pelo meu pai e minha mãe, um clima já espiritual dentro de casa. A irmã Lídia, aquela irmã, apesar de ser bem jovem, Deus colocou-a no caminho da minha família. Que ela vinha lá do curado, já meus pais vivendo próximo ao Azulão, e antes de ver o templo passava já no curado. Ela vinha da casa dela, passava lá em casa e chamava toda a nossa família para ir à igreja e nos levava ao Azulão. E meu pai fazia um círculo assim no meio da sala e fazíamos uma oração antes de sair e íamos toda aquela família, não é? Meu pai, minha mãe, 8, 10 pessoas e mais a irmã Lídia. Foram dias de provas, porque meu pai estava desempregado, um homem que teve certa condição em Timbaúba, mercearia, não faltava o alimento à mesa. Era um momento de sofrimento para ele sofreu muito, eu o vi muitas vezes chorando. E ali, naquele clima já espiritual, orávamos, já jejuávamos. Então, eu comecei muito jovem a frequentar a igreja, 13, 14 anos, liderava os meus irmãos e os levava ao único círculo de oração de criança que havia naquela região. Então, como só havia círculo de oração lá no Jardim São Paulo, que ficava próximo aos viadutos, ali que tem próximo a Ceasa, eu, todo sábado de manhã, despertava meus irmãos, os fazia banhar-se e eu acho que essa questão de liderança foi bem delineado no início da minha adolescência e juventude. Eu arregimentava e meus irmãos me atendiam, me ouviam, eu os chamava e levava aquela fila, eu e mais 7 irmãos até Jardim São Paulo para o círculo de oração de criança. Então, o clima foi assim, se tornou mais propício para o desenvolvimento da fé, o crescimento. Meus pais muito frequentes à igreja, nos levava sempre, levava à escola dominical, não faltávamos, levava aos pontos de pregação, nós não faltávamos, levava até a campanha evangelizadora. Eu comecei a sair com meus pais. Eles saíam na campanha evangelizadora e eu, um menino, mas eu os acompanhava já, distribuía literatura, falava a palavra. A campanha evangelizadora, ela tinha acesso, às vezes, a maioria das vezes, ao interior da sala da casa, cantávamos hinos e distribuíamos literatura. Não era só entregar literatura. Eu sempre digo que a vida de um homem chamado por Deus é uma construção em que o Espírito Santo usa muitas pessoas para construir os detalhes daquela vida. Eu aprendi a amar os livros com o pastor Amaro Gomes. Aprendi a orar com Manuel Firmino e Souza, 2 rapazes de certa idade que naquele tempo chamavam solteirões, né, na igreja. Aprendi a amar a Bíblia, ler a Bíblia, justamente com o pastor Amaro Gomes. Ele me levava para arrumar a biblioteca dele, aqueles que sobravam os livros, ele me dava, né, lições de escola dominical antigas, e assim eu fui formando minha biblioteca sem ter muita condição. É interessante que naquele período, com 14 anos, eu já despertou uma vocação também assim para a música. E eu comecei a vir, lá no Azulão residia o irmão João Rodrigues, irmão Joca, irmã Marinete, que dava muita assistência a gente, e me trouxe para a Encruzilhada para que eu me inscrevesse na escola de música da banda para
fazer parte da banda. E eu vim e levava os Mensageiros da Paz e a Seara com um desconto para vender. E aquele dinheirinho que sobrava, que dava um desconto à livraria da igreja, eu pagava a minha passagem para estudar e comprava algum livro. Eu me lembro que o meu primeiro livro foi O Peregrino. Eu tive uma experiência muito interessante. Quando eu solfejava, o Alex de Garaldé era o solfejo, já estava dando, já ia me aproximando de 200 lições. Aí Xavier, que era o regente da banda, ele disse: olha, Ailton, você está indo muito bem, eu marco uma lição, você dá 5. Então você avançou num momento muito rápido, eu vou dar um instrumento a você. Aí acertou comigo hoje, sábado, para no próximo sábado me dar qual instrumento que você quer? Eu disse um sax tenor, que eu achava fantástico, né? Aí eu disse: eu quero um sax tenor. Ele disse: tá bom, tem um sax tenor aí para você. E eu voltei para no outro sábado, quando fosse à escola, receber o instrumento. Quando eu voltei, que desci na parada do ônibus, estava a irmã Marinete, esposa do irmão Joca. João Rodrigues faleceu, era presbítero, agora ele morreu como presbítero, mas naquele tempo não era batizado com o Espírito Santo, era um cooperador apenas. E irmã Marinete me encontrou, aí disse assim: é você que eu quero falar, é com você que eu quero falar. E eu disse assim: pois não, irmã Marinete. Ela disse: Deus me disse para dizer a você que Ele não lhe chamou para tocar instrumento na banda. Ele lhe chamou para o ministério da palavra. Continuei aprendendo música porque eu comecei a sentir uma chamada, e uma chamada também missionária. E eu dizia: um dia, se eu for um missionário, eu preciso de música. Entendeu? Então eu comecei a pensar assim. E como comecei a fazer, o pastor Amaro Gomes fazia um grupo de estudo, um grupo de jovens lá no Jardim de São Paulo, começou a nascer em mim o desejo do estudo pela palavra, e ele viu a seriedade, viu o meu comportamento, viu o meu comprometimento com a igreja. Então, com 15 anos de idade, ele falou com o irmão Hinaldo de Ângeles e me colocou como cooperador da lista pequena. Com 14 anos de idade, eu esqueci de dizer que o maestro do coral, que era Edivaldo, lá no Jardim de São Paulo, me viu a dedicação, o meu comportamento, e me colocou como vice-regente do coral com 14 anos. E depois, ele era regente do coral da Vila do Tenente, então eu fiquei como vice-regente do coral do Azulão e vice-regente do coral de Vila do Tenente. 14 anos de idade. Eu me desprendi totalmente para a obra de Deus, né? De forma que eu chegava na congregação, 15 anos, 16 anos, eu chegava, ligava o som e começava a convidar os vizinhos. Como o trabalho estava ligado à campanha, um tempo, a campanha evangelizadora do Jardim de São Paulo e Azulão, através do pastor Amaro Gomes, então ele me escalava. Eu muitas vezes fui pregar o evangelho, dirigir cultos à noite e no domingo à tarde na casa de detenção. Muito jovem, tinha 15 anos, 16 anos, festa de mocidade, aniversário do coral, participei de todos esses eventos. Quando eu tinha 16 anos, 17, não conseguia trabalho, também comecei a ajudar as irmãs de círculo de oração. Eu dirigi comissões em Pacheco, dirigi a parte musical, né? O coral Pacheco, Totó, Santo Aleixo, Jardim São Paulo, Cajueiro Seco, Deus te guarde. Formei o primeiro coral de criança no Jardim São Paulo. Nós tínhamos 77 crianças do Azulão e Jardim São Paulo, e saíamos muito para aniversário de círculo de oração de crianças. Participei, vivi a vida, e Deus falava muito comigo, me revelava. Às vezes minha mãe se acordava, eu estava de madrugada lá na cozinha, com a luz acesa, e eu orando com a Bíblia aberta, estudando a Bíblia, como um menino pobre, mas muito dedicado às coisas da igreja, não é? Da campanha evangelizadora, e participei de todas essas atividades da igreja. Cantei no coral, nesse tempo eu era tenor, hoje seria baixo, né? Estudava, é claro,
Eu não deixava de estudar, mas dediquei minha vida à obra. E foi neste período que Deus marcou de forma assim muito forte sobre a minha chamada. Que bênção, não é mesmo? Vamos a um pequeno intervalo e já já nós voltamos com mais uma parte da história do pastor presidente Ailton José Alves. Não saia daí. Olá, já estamos de volta à segunda parte do documentário Para Cada Tempo, Deus Tem um Homem, que conta a história do pastor Ailton José Alves, presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. A primeira menção sobre a chamada para o ministério ocorreu durante um culto do Círculo de Oração Infantil, quando o pastor Ailton tinha 14 anos de idade. E assim como está escrito no livro do Evangelho segundo Lucas, no capítulo 2, versículo 40, o menino Ailton crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Eu fui desenvolvendo essa cultura espiritual, fui crescendo, amava a Bíblia e logo pedi à minha mãe os livros e a Bíblia. O primeiro livro que minha mãe comprou para mim foi uma Bíblia pequenininha. Eu já comecei a ler e eu lia dia e noite a Bíblia. Comecei a fazer minha oração sozinho, dobrava o joelho no meu quarto, não só aquela oração para ir dormir, mas a oração à noite, ficava ali orando a Deus, pedindo que Deus me abençoasse um chamado que eu senti da parte de Deus. Comecei mesmo jovem assim, indo à congregação, a zeladora era bem idosa e eu comecei a ajudá-la a zelar o templo, carregar água, enchia. Naquele tempo não havia muita água encanada nos bairros mais humildes e por essa razão não havia água encanada na congregação, tinha o tanque e eu carregava água no galão e enchia aquele tanque. O interessante é que não fazia isso por dinheiro, entendeu? E a pessoa que zelava, uma pessoa idosa também, muito pobre, não me dava lanche, comida, não, eu fazia por amor. Comecei, quando via o templo sujo, falar com o diácono, juntava com... Naquele tempo só havia na congregação de Azulão 2 jovens, eu e o meu irmão Adilson, não é? E a gente pintava o templo, abria o letreiro na frente do templo, eu comecei a me dedicar mesmo, ligava o som, era aquele rapaz que o que precisasse na igreja eu estava pronto para fazer, ninguém precisava mandar. E tive uma experiência muito interessante, porque meses depois da minha conversão a Cristo, levando meus irmãos ao Círculo de Oração de Criança, essa irmã Josefa Davina, o esposo dela era Joaquim, morava na congregação do Jardim São Paulo. Eu sempre, a família frequentava a congregação de Azulão, mas a congregação de Azulão menor, e era como se fosse a filha do Jardim São Paulo, da congregação. Então, alguns trabalhos tinha no Jardim São Paulo que não tinha no Azulão, como seria Círculo de Oração de Adulto, Círculo de Oração de Criança. Não é? Então, o que acontece? Eu ia ao Círculo de Oração de Criança e ia ao de Adulto. E foi no Círculo de Oração de Criança que a irmã Josefa começou a me motivar a falar a palavra. Como é interessante, o Círculo de Oração de Criança. Foi aí que Deus me falou pela primeira vez de uma chamada para o ministério. Foi aí que eu fui batizado com o Espírito Santo. E foi aí que eu aprendi a falar a palavra de Deus à igreja. Uma manhã, a dirigente fazia jejum, levava um lanchezinho para comer de 11 horas, porque eram todos crianças, mas nós íamos em jejum. Desse tal dia, de sábado de manhã, o jejum. Foi nessa ocasião, nesse dia, um dos dias que Jesus
me batizou com o Espírito Santo. Eu fui batizado com o Espírito Santo no primeiro banco, sozinho. A dirigente dobrou os joelhos ao meu lado e começou a interceder, e ela viu que eu estava recebendo o poder, a graça de Deus, e ela orou por mim, me ajudou em oração, e eu comecei a falar em línguas. Foi um momento muito emocionante, porque ela me abraçou, eu falava em línguas e ela também. E nos levantamos os dois falando em línguas. E ela olhou para mim, ela era uma pessoa assim sem certo preparo intelectual, e ela dizia Aito, muito simples, disse: ministério, menino, para tu, porque enquanto orava por ti e tu falavas língua, eu vi quando o céu se abriu e um anjo te entregou uma Bíblia de ouro muito grande, ministério grande, menino, disse. Eu estou repetindo as palavras dela, ministério grande, se tu for fiel e nunca te desviar, grande ministério Deus entregará nas tuas mãos. Ser fiel, menino, disse para mim assim. E foi a primeira vez que eu ouvi uma revelação assim direta sobre o ministério, sobre um chamado. Então isso me motivou a me preparar mais ainda, a orar, a consagrar a minha vida, a dar bom testemunho, a viver uma vida pautada pela palavra. Então eu me apaixonei pela Bíblia, me apaixonei pela igreja, me apaixonei por tudo que era do Senhor. Eu vivia mais na igreja do que em casa. A congregação era perto, né? Então todo culto eu estava lá, né? E fui crescendo assim na fé e fisicamente. Aquela região, lá a congregação do Jardim de São Paulo, quem tomava conta era o pastor Amaro Gomes, supervisionado pelo pastor Hinaldo de Ângeles, que naquele tempo era presbítero em Jiquiá e supervisionava aquela região. O pastor Lucas, né, como chamava o pastor José Leôncio, era evangelista Lucas, irmão Lucas, cavaleiro toda aquela região, Totó, Pacheco, os altos, aquele Alto do Céu, Alto da Bela Vista, toda aquela região ali. E até Jardim São Paulo, Areias, era o presbítero Hinaldo de Ângeles. Depois chegou o pastor Dário para dar assistência. E eu me aproximei do irmão Amaro Gomes, que naquele tempo era diácono e residia na congregação do Jardim São Paulo. Nesse mesmo período, o mesmo Senhor que falava com o adolescente também era aquele que fazia promessas para aquela que em tempos depois se tornaria esposa e companheira na obra de Deus. Com Deus não há coincidência, né? Não. Deus é Deus de providência. Isso. Mesmo. É tão interessante que quando Deus falou comigo sobre a obra missionária, eu tinha de 13 para 15 anos, 13 anos eu acho, foi 13 anos. E meu marido, foi na mesma época que Deus falou comigo, a gente não se conhecia, eu era adolescente e ele também, eu de em um extremo ele outro, né? E Deus falou para ele na mesma época, né? E através da morte de um irmão meu, de acidente no Rio de Janeiro, minha família sofreu muito. Uma irmã minha perdeu mesmo, surtou e passou três meses internada no sanatório. E aí, veja como são as coisas. O médico disse, o senhor não pode voltar para a mesma casa com sua filha por conta do trauma. Minha mãe orou, Jesus nos deu uma casa no Jardim São Paulo. Diga quem foi o recepcionista. Pastor Ailton. Pastor Ailton. As promessas sobre o futuro do pastor Ailton continuavam sendo feitas. O Espírito Santo se utilizaria do nosso pastor em outras terras para falar a mensagem da cruz a povos que ele nem conhecia. Aos 16 anos, Deus o revelou detalhes sobre a obra missionária, na qual trabalharia décadas à frente. Mas o Senhor disse assim, tenho pressa em levantá-lo para a grande obra que eu vou fazer na vida dele. Disse, eu vou chamá-lo ao presbitério da igreja, tu verás uns dias ele ensinando nos púlpitos das igrejas, e logo depois levarei ele para além das fronteiras desse país para falar um idioma que ele não conhece. Foi a primeira vez que Deus me falou da chamada missionária,
16 anos, né? E disse, levarei ele ao ministério muito rápido e aí vou prepará-lo, porque preciso prepará-lo para a grande obra que realizarei na vida dele neste estado. Assim Deus falou. Aí disse assim, levarei ele a um país que ele não conhece, ele falará um idioma que não conhece, e depois de um tempo aí o trarei de volta e realizarei o que eu vou realizar na vida dele, e tu verás com os teus olhos. Então, isso aí ficou muito marcado na minha vida. Esse dia foi um dia de grande revelação. 7 anos mais tarde, já aos 23 anos de idade, o jovem Ailton foi consagrado ao presbitério. Por ser muito jovem, a sua apresentação para a função eclesiástica levantou um certo preconceito por parte dos obreiros mais experientes. Porém, ninguém entendia que Deus tinha pressa em cumprir as promessas na vida do nosso pastor. Num momento de muita provação, nós estávamos amanhecendo mais um dia sem ter um café em casa. E foi nessa manhã que nós recebemos, a porta ainda estava fechada, 5 da manhã, bateram na porta. Eram 2 irmãs dirigentes, uma de Ribeirão e a outra aqui de Jardim São Paulo. E disseram à minha mãe, nós viemos orar por vocês. Meu pai não estava, já tinha saído para procurar emprego, mais uma vez. E foi aí quando estavam orando, que o Senhor, eu estava de joelho, minha mãe e elas 2, oramos mais de 1 hora, clamando a Deus para Deus dar uma vitória. E foi aí que o Senhor falou profundamente a mim e a minha mãe e citou um fato que havia ocorrido na tarde do dia anterior, entre eu e minha mãe, que só eu e minha mãe havia presenciado. Por isso que eu tenho convicção que foi o Senhor. E ela disse que Deus disse à minha mãe que tinha visto o desenrolar daquele momento que nós havíamos vivido naquela tarde, e disse assim, vela pela vida deste moço, porque os teus olhos não conseguem ver o que eu vou fazer na vida dele. Disse assim, disse, eu o chamei desde o teu ventre, disse a minha mãe. Assim mesmo, eu o chamei, o separei desde o teu ventre. Eu, Deus do céu, separei desde o teu ventre. E disse, para uma obra que tu verás. Disse, muito novo vai ser aproveitado no ministério. E naquele tempo, ser presbítero com 23 anos, era tanto que quando eu passava obreiros mais velhos, eu ouvia obreiros dizer assim, já se coloca menino com uma madeira no ministério? Não é? Uhum. Naquele tempo, hoje não, hoje tem gente mais jovem até, mas eu com 23 anos foi um assombro naquele tempo. Um dos pastores que exerceu grande influência sobre a vida do pastor Ailton foi o pastor José Amaro, um homem de semblante sério, muito reservado, mas de um coração enorme. A firmeza que ele tinha na doutrina e o amor pela igreja foram os grandes exemplos deixados por ele. Eu quero salientar de que com o pastor José Amaro, eu vivi já numa etapa, se nós tivéssemos que dividir em 3 etapas o ministério dele, eu vivi a última etapa, né? Até pela idade, né? Mas o tempo que eu passei foi muito efetivo. Primeiro, um tempo antes de conhecer a família do pastor Leôncio, me começar a namorar a filha dele. Eu era aquele jovem dedicado, a ponto de saber, procurar ver na lista onde o pastor José Amaro estava, para ir comer, receber a palavra, que ele era um mestre, um apóstolo, aquele homem. Nunca disse que foi apóstolo, né? Nós é que estamos dizendo. Um grande ensinador. Eu tenho absoluta certeza que o pastor Leôncio diria o mesmo. O homem que lançou as pedras basais, fundamentais do ministério da igreja em Pernambuco. Isso até hoje tem sido preservado.
pelos conceitos, pela filosofia de ministério que ele deixou como um legado para esta igreja, né? E eu tive o privilégio de ouvi-lo sempre. E depois eu comecei a trabalhar no Banco Itaú, e lá trabalhava um dos filhos dele, Abiezer, e tive o privilégio de ouvir muitas experiências como filho, né? Ele relatar do pai, e me aproximar à irmã Alice e ouvir dela também muitos testemunhos e histórias sobre o pastor José Amaro, e ter o privilégio de ouvi-lo sempre, em ceias. Ora, eu não tinha por que estar presente nos cultos administrativos, porque eu era um jovem na igreja, sem nenhuma responsabilidade direta no ministério, mas até os cultos administrativos eu ia para ouvi-lo, não é? Então, eu aprendi muito ouvindo aquele homem de Deus. Eu tive o privilégio de depois, já como namorado de Judite e noivo, ele me conheceu na casa do pastor Leôncio. Aí foi quando eu comecei a viajar, porque o pastor Leôncio viajava. Houveram ocasiões que ele disse: traga aquele moço, ele disse, que vai casar com a sua filha. Eu acho que era o Espírito Santo já dirigindo, né? Pois não. E é isso que eu digo, a construção, né? E viver perto, ter o privilégio de ir a algumas viagens no sertão, dormir no mesmo quarto onde o pastor Leôncio e o pastor José Amaro dormia, e ver como eles oravam, como eles tiravam noites de oração, não havia cansaço para que eles chegavam. Me lembro de uma vez em Arco Verde, quando eu fui acompanhando o pastor Leôncio, e ele pediu o pastor Leôncio para me levar, e eu fui. E quando chegamos lá, depois de culto e tudo no sertão, fomos dormir em Arco Verde, onde tinha um dormitório, e subimos os degraus. Me lembro que era muito alto os degraus, e chegou lá no quarto, ele tirou o paletó, a gravata e se deitou. E ficou como quem estava dormindo. Eu pensei, o pastor está cansado. Mas depois de uns 40 minutos, ele se levantou, foi lá no banheiro, tomou um banho, vestiu o pijama e veio e dobrou o joelho. Aí eu não vi mais quando ele se levantou, porque eu dormia e me acordava e ele estava orando. E ele falava. Foram dois homens que me impressionaram muito, porque eles falavam com Deus como que estivessem dialogando. Eu via que o pastor José Amaro orava e respondia e dizia: sim, Senhor, sim, vou fazer assim, Senhor. Dava risadas, né? E eu ficava impressionado com aquilo, com o grau, o nível de intimidade, profunda intimidade com Deus que aquele homem tinha, não é isso? E a firmeza doutrinária. É isso. Eu, quando vejo Ezequiel, aquele profeta firme, né, que Deus disse que daria uma testa a ele de mármore, me parece, né? Eu posso dizer que o pastor José Amaro era esse homem firme, que amava e defendia a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, né? E fui muito influenciado, é claro, ele começou a me formar aí, e eu tenho certeza que ele tinha muitos sentimentos, porque uma vez a irmã Alice me contou, disse: olha, irmão Ailton, 3 vezes ela me disse, José Amaro foi escalar o seu nome na lista de culto e bateu com a caneta assim, porque ele dizia os nomes e ela escrevia, e ele bateu e disse assim: grave este nome. Então, esse homem é um homem admirável, um homem. Eu tive o privilégio, 2 grandes homens, né? Pastor José Leôncio, totalmente nesse aspecto de temperamento, diferente do pastor José Amaro. Eu tive o privilégio de ver que o pastor José Amaro é aquele homem de rosto sisudo, muito fechado, e que muitos tinham medo de se aproximar dele. Mas por trás daquele rosto estava um homem amoroso,
muito compenetrado na obra de Deus, um homem que era capaz de dar a vida para defender a igreja e defender a ovelha. Eu vi o pastor José Amaro chorar enquanto disciplinava membro da igreja. Então ele era um homem de um coração de pastor. As pessoas às vezes julgam pelo rosto, infelizmente julgam pelo rosto, mas ele era um homem amoroso, um homem dócil, um homem altamente firme nas decisões que ele tomava. Um apóstolo do sertão. O pastor Leôncio me contou de ocasiões que ele chegou em cidades no sertão, não tinha obreiro, ele não tinha um obreiro para mandar, mas ele orava, ele estendia os braços para o céu e orava e dizia: Senhor, declaro em teu nome aberto a porta do evangelho nesta cidade. E depois, outras cidades que ele fez da mesma forma esta oração. Eu tenho a lembrança de uma cidade, veja como é importante as coisas que o homem de Deus faz, né? Que eu dei ênfase para que o evangelho pudesse crescer ali naquela cidade de Granito. Uhum. Quando eu assumi, tinha uma congregaçãozinha de 3 irmãos ali e me parece que estava meio parada. E eu me preocupei com aquilo, porque eu me lembrei de que o pastor Leôncio tinha contado de que ele, vindo de Exu para Oricuri, passou por lá e ele estendeu as mãos para o céu na praça central daquela cidade e orou a Deus e disse assim: Senhor, eu declaro aberta a porta, a pregação do evangelho nesta cidade. E hoje Deus tem abençoado, tem um templo lá e um bom grupo de crentes naquela cidade, né? Eu me lembrava muito disso. Então foi esse homem amoroso, dedicado, que tinha paixão pelas almas. Ele tinha como meta, primeiro, evangelizar o sertão, abrir obras no sertão para poder enviar missionário. Ele dizia, primeiro Jerusalém. Foi muito criticado por causa disso. Houveram pessoas que criticaram, diziam que as almas estavam morrendo, mas ele disse que seria injusto deixar de evangelizar o sertão, deixar de levantar igrejas no sertão para atender logo o campo missionário. Ele tinha um coração missionário também, mas ele não alcançou esse tempo em que a igreja Deus reservou para o pastor Leôncio esse período missionário, essa nova fase da igreja, essa visão da igreja, a visão missionária, Deus colocou para o ministério do pastor José Leôncio. Mas o pastor José Amaro foi esse homem de um profundo amor pela obra, pela igreja e um grande formador de pastor. Ele era um grande formador de pastor. Você aprendia o zelo pela igreja, o zelo pelo que era da igreja, o zelo pela doutrina da igreja, mas ao mesmo tempo o zelo e o cuidado pelas ovelhas. Então foi o privilégio que eu tive, um homem de um saber espiritual muito profundo. Ele até na noite que ele morreu, eu tive o privilégio de ser o último pregador que ele deu a oportunidade. O aniversário do ciclo de oração em Pacheco. Eu estava sentado perto de um vasculhante. Ele geralmente não colocava diáconos para sentar no púlpito. Ele entendia de que o diácono ia isso mesmo. Era o serviço, o atendimento do trabalho na área social, secular, atividades da igreja. E ele não colocava. Mas nesse dia, ele perguntou ao pastor Leôncio, quem é aquele irmão? É o irmão Ailton? Disse, chama ele para o púlpito. Eu sentei perto dele. O senhor era diácono? Era diácono. E ele me deu a oportunidade para fazer o convite naquela noite. Mas uma coisa que me chamou muita atenção foi que durante aquela semana ele falou muito do céu, ele falou muito do paraíso. Naquela semana houve o aniversário do ciclo de oração em Jiquiá e muitos entenderam de que pensaram que o Senhor ia tomá-lo ali, porque houve momentos de êxtase espiritual, de revelação espiritual muito grande. Então foi esse homem. Retira-se à sua casa, eu vou acompanhando o pastor Leôncio para a casa dele, que era lá no Jardim de São Paulo. Poucos minutos depois o telefone tocou. Ele chegou em casa e foi dito que telefonaram, né? O irmão Abner ligou dizendo de que tinha levado ele
para uma clínica e o pastor Leôncio foi lá e foi naquele momento que o pastor Leôncio chegou que ele partiu. Mas ele teve verdadeiras revelações de Deus durante aquela semana. A irmã Alice me contou que o Senhor Jesus apareceu a ele no quarto e disse a ele que havia chegado o momento de levá-lo ao descanso. E ela disse que eu disse a ele que eu aceitava. Entendeu? Houveram revelações, avisos de Deus que eu omitiria aqui porque eu talvez chegasse a expor o nome de obreiros e de pessoas que não seria muito bom expor nomes, mas de coisas que ele viu e ele dizia à irmã Alice, você viu? Não vi, se você não estava aqui, mas eu não vi. E acontecer, naquele dia, naquela mesma hora está acontecendo, não é isso? Então era um homem de uma profunda comunhão com Deus, né? E o que mais me impressionava do pastor José Amaro era o ensino, porque ele lia um texto, um homem que teve segundo ano primário, né? Foi até o segundo ano. Segundo ano primário. Trabalhava, era tecelão da fábrica ali da Macaxeira, quando Deus chamou, né? E ele, sem essa cultura, sem ter cruzado os degraus da academia, que tivesse uma profundidade para expor a palavra com ciência de Deus, porque ele lia textos que eu mesmo, como bem jovenzinho, eu perguntava, o que é que o pastor vai dizer aí? E daqui a pouco ele ia falando, era como se fosse enchendo uma espingarda, aquela espingarda que chamam soca-soca, né? Isso. E daqui a pouco explodia. E quando explodia era êxtase espiritual, era bênção. A igreja chorava e o Espírito Santo manifestava sobre ele. Então foi esse homem, não fanático, não menino, equilibrado, que nos transmitia equilíbrio na manifestação do Espírito Santo, mas de uma extraordinária revelação da parte de Deus. Que testemunho glorioso! Deus tem falado fortemente ao meu coração e eu sei que com você não está sendo diferente. Nós ficamos hoje por aqui, mas amanhã, neste mesmo horário, nós vamos conferir o segundo episódio do documentário. E você, é claro, não pode perder a oportunidade de aprender com essa trajetória de fé, oração e promessas da parte de Deus. Continue acompanhando a nossa programação e até o próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Até lá!